Vamos ler a partir de agora o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Se você já viu aí as propagandas da igreja, você sabe o título da cantata e, consequentemente, o tema do nosso Natal este ano. Tirando a regente do coral, que seria terrível ela não saber, não tem como não saber, mas alguém aí pode me dizer qual é o título da cantata e tema do nosso Natal esse ano? Jornada de fé. Em outras palavras, caminhada da fé. Nós falamos de fé na nossa igreja através, representado, na verdade, por este painel, os pilares da fé cristã. Pilares da fé, e agora vem jornada da fé. Tem coisa que Deus faz que a gente não percebe. Amém? Queremos que o teu povo seja fortalecido na fé em Cristo Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26. Nós precisamos ler até o verso de número 45. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 1. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizem ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Amém. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Salvador? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oremos. Pai de amor, obrigado por esta leitura. Palavra por si só poderosa, eficaz, da qual nós podemos entender e principalmente conhecer e crer no Senhor Jesus, o Salvador, que veio como expressão de amor por nós, que veio, como o próprio nome do Senhor o diz,
o Salvador. Veio com a missão de nos salvar. Obrigado, Deus, por esta palavra cumprida, pelo teu amor derramado em nós, pelo teu poder, ó Pai, de maneira que não podemos compreender. Assim somos gratos a ti. Amém e amém. Meus irmãos, às vezes é bom a gente visitar também o Evangelho de Mateus, que também no capítulo 1 conta e narra toda essa história, com alguns outros aspectos, outros assuntos, e às vezes será que nós teremos que caminhar para o livro de Mateus. Então, marque aí na sua Bíblia. No tema de hoje, que antecede aí o Natal, quero falar um pouco da família de Jesus. Nesse texto do anúncio do anjo falando com Maria, no texto de Mateus, fala do anjo conversando também com José. E aí eu fico pensando, gente, como que seria? Como que foi a cabeça de Maria e de José? Este lar que estava se formando e não estava formado. Esse jovem casal de noivos. E eu fico pensando, Deus tem hora que faz umas loucuras que a gente não entende. A meditação dessa noite fica com o título: Uma família improvável num plano perfeito. Me entendem? Uma família improvável num plano perfeito. Muitos têm a família de Jesus como a família perfeita, até chamam de Santa Família, exemplo de família para todos. Se pensarmos no plano de Deus para José e Maria, e analisarmos a conduta de santidade e obediência desses dois elementos, sim, é uma família perfeita e digna de ser seguido os seus passos. Mas hoje falo da simplicidade, da vida normal, de um casal normal de pessoas que passam por tribulações, dificuldades, como qualquer outro casal também. Quero trazer um pouquinho o contexto em que José e Maria viviam, para mostrar para você e para mim de que pessoas normais são usadas poderosamente por Deus. Amém? José e Maria tinham uma característica fundamental para cumprir essa missão de Deus. Pessoas tementes ao Senhor, pessoas obedientes a Deus. Você é temente a Deus, amém? Você obedece à voz do Senhor na sua vida, amém? Você vê que a obediência, o amém não é tão forte quanto temer, mas a gente prossegue. Se você tem temor ao Senhor e busca obedecer ao Senhor, eu sei que Deus quer usar a tua vida para algum propósito, e Deus quer trabalhar com a sua vida e moldá-lo, usá-lo de uma maneira tremenda. Amém? Quero me estender nessa introdução, nessa preparação deste contexto em que vivia o casal José e Maria. Casal, primeiramente, de noivos. E o noivado, naquela época, era uma coisa muito diferente do que é o noivado hoje. Apesar que noivado nos nossos dias quase que caiu em desuso. Namoro também já não serve para quase nada. Se tem filhos, sem ser casados. Outros namoram 6 meses, casa. Outros já namoram como casados. Né?
Mas naquela época existia 3 passos até chegar o terceiro ser o casamento. Primeiro era o comprometimento. Normalmente daquela tradição dos pais escolheram os filhos, um ao outro. Família que escolhe, principalmente a pessoa do pai, e os filhos se conheciam e se comprometiam. Passado um tempo determinado, porque isso acontecia ainda às vezes na infância, quando chegava o que para nós é adolescência, 12, 13 anos, vinha o noivado para essa época. E o noivado durava 1 ano até o casamento. Diz os dados que Maria, quando ganhou Jesus, não no seu noivado, quando ganhou Jesus tinha 14 anos. Uma jovem, para os nossos dias uma adolescente, para aquela época apta ao casamento. Não estava nada fora do normal, estava no padrão normal da época. Mas nós sabemos que é muito jovem, inexperiente da vida. Tão inexperiente que o anjo falou assim: vá aprender com Isabel. Como faz as coisas. Como cuidar do filho, que é uma gravidez. Ela não sabia. Ela não conhecia. Vá aprender com ela, com Isabel. Porque ela era estéril. Legal isso, né? O anjo disse para ela, era estéril, está grávida. Para Deus nada é impossível. Porque ela pudesse ainda crer na sua gravidez de uma maneira sobrenatural. No casamento e no noivado, perdão, o noivado daquela época não tinha nada a ver então com o noivado de hoje, mas o noivado naquela época era quase um casamento, porque havia já um compromisso, e quando havia a cerimônia do noivado, da qual não comenta o texto, mas pelo costume da época, José e Maria deveriam ter passado, porque o texto já conta que eles já desposada, já era noiva. Esse período de noivado da época era um período que tinha alguns direitos e deveres de ambas as partes. Com o compromisso de casar, no prazo de 1 ano. Caso separasse, só com a carta de divórcio. Olha só, noivado. Mas se quiser largar, é só com carta de divórcio. Em caso de morte de uma das partes, o outro era considerado viúvo. A criança que viesse a nascer nesse período, tudo está sujeito? Nesse tempo era tida como filho legítimo. Não era filho bastardo, não era... Porque já havia um compromisso. Havia um laço ali acertado. Em caso de adultério naquele período de noivado, a mulher principalmente, ou única, poderia ser até apedrejada. E vocês podem lembrar do texto da mulher adúltera que chegou aos pés de Jesus, quando os fariseus falaram: Senhor, pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Quando Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você vê que a lei para a noiva era a mesma, da casada. Interessante isso. Então nós temos o período do noivado de José e Maria, uma coisa séria. Agora vocês entendem por quê que José temeu tanto quando ficou sabendo que Maria estava grávida. Se nós formos para o texto do evangelista Mateus, é interessante.
Nascimento de Jesus no primeiro capítulo. No verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, olha aqui o peso da palavra, sendo justo e não a querendo infamar, porque tinha direito para isso, resolveu deixá-la secretamente. Em outras palavras, preferiu separar-se dela. É melhor separar, porque senão pode haver alguma coisa pior com Maria. Enquanto ponderava nessas coisas, pensava e muito preocupado, fazendo aqui algum adendo ao texto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então José toma cuidado, porque o peso desse noivado era muito grande. Apareceu essa mulher grávida agora, que problemão! Já não é fácil para os nossos dias. Você tem que pensar naquela época. Olha o peso do apedrejamento, era morte. Morte. José, com seu amor, com certeza, por Maria, se preocupou, diz o texto, ficou pensando nessas coisas. 20, enquanto ponderava nessas coisas, veio um anjo para trazer uma palavra de paz. José, calma, calma, meu filho. Quisera nós, né? Ter um anjo para vir dar uma explicação para nós na hora de uma perturbação. Teve um amigo meu que na minha juventude, por volta dos meus 16 anos, ele é da mesma idade que eu, a namorada ficou grávida. E eu lembro que esse meu amigo, nessa época, 16 para 17 anos, ele saiu no meio da noite, chuva, gritando pela rua. Desesperado, sabia o que fazer. Um moleque de 16 anos. Se fosse, o anjo tinha que visitar ele debaixo da chuva, falar para esse meu amigo: moleque, fica quieto. Talvez você teve situações difíceis, desespero, mas tem anjo falando com você, amém? Não sei se da mesma maneira, e talvez não seja, muito provavelmente não seja nessa maneira, com essa epifania, com essa aparição do anjo. Mas eu creio que Deus fala ao teu coração, principalmente pela palavra de Deus, amém? Essa semana no grupo da igreja do Zap teve uma imagem bonitinha, de um rapazinho sentado, ajoelhado: oh Deus, fala comigo, Jesus, chorando assim. Aí numa outra fotinha embaixo vinha Deus com a mão assim, uma foto montada, com a Bíblia. Tó, leia. Tó, leia a Bíblia. Eu falo contigo, infeliz. E se torna um feliz daqui para frente. Entendeu? Meus irmãos, nos momentos de desespero, Deus vem falar contigo de alguma maneira. Em sonho. Opa, tive uma visão. Negócio meio doido. Ora, peço para Deus explicar esse negócio doido. Vem alguém te dando uma orientação, e você acha que é a boca do amigo, da amiga, do marido, da esposa, do filho. Deus fala com bocas humanas, amém? Deus fala com boca, através da boca humana. Eu creio nisso, pelos seus profetas, mas nos nossos dias, de muitas maneiras. De muitas maneiras. Leia em Hebreus. Antes o Senhor falava pela boca dos profetas. Falou pelo seu Filho, Jesus Cristo. E hoje fala de muitas maneiras, pelo Filho, pela
palavra. Preste atenção, porque Deus fala com você de muitas maneiras. E Deus falou assim com José. Então a gente mostra a fragilidade de José como humano, mas a preocupação, até mesmo a impotência de ter que resolver esse problema, não era nenhum super-homem. Porque Deus não queria nenhum super-homem, Ele queria alguém obediente. Eis-me aqui. Muito bem. Falando deste casal, quero falar agora um pouco de específico do José, o carpinteiro. Às vezes nós achamos rejeitados por Deus, rejeitados pela sociedade, rejeitados pela família. Às vezes a sua profissão não é tão renomada, seu trabalho não te traz muita remuneração. Talvez você dentro da sua família não é aquele mais rico. E talvez você fique meio desprezado no meio dela. E você acha que Deus só pode usar pessoas ricas, cultas. Mas quero dizer um pouco da profissão e quem era José. Algumas pesquisas dizem da profissão do carpinteiro de uma maneira muito poética, muito bonita, muito linda. Você vê talvez em filmes, José ensinando Jesus a carpintaria, a fazer uma mesinha, a fazer uma cadeira. Gente, busca lá no Google uma imagem José carpinteiro. Você só vê parecendo até pela tradição romana, tudo em santinho, com aquela auréola brilhante na cabeça, ensinando o menino Jesus. Mas há algumas pesquisas que mostram o carpinteiro como uma profissão rejeitada pela sociedade da época. Só para pararmos para analisar do que eram feitas o material da cruz, tanto usada pelos romanos para sacrificar os cristãos e todos aqueles que se rebelavam, os criminosos da época, todo tipo de punição extrema. A cruz também era chamada de madeiro. Então a cruz era feita de madeira, de um tronco de uma árvore. E a profissão da carpintaria, em todas as pesquisas isso é comum, é muito mais retratada como construtor, porque as casas eram feitas com pedras, erguiam barro e etc. E normalmente na horizontal vinham troncos, estacas, e jogava depois outro material para finalizar a cobertura. Essa era a profissão de cobertura das casas do carpinteiro. Além das peças mais sofisticadas, as peças ornamentais, as peças domésticas, mas ele também era um construtor. Conta-se o fato de que o Império Romano, uma época, mandou tantas pessoas para o sacrifício, para a punição máxima de cruz, quase 2.000 pessoas foram mortas naquele ato de condenação do Império Romano, e que para dar conta do serviço com tanta cruz, teve que intimar todos os carpinteiros da época, no período de Jesus, período neotestamentário, que a história paralela conta, mas é do mesmo período. E aí a gente vê então José, o carpinteiro, construindo cruz. E quem constrói cruz para matar os próprios judeus, o Império Romano contrata um judeu, José, para construir cruz para matar os próprios judeus, que talvez pensa, assim como eram os publicanos,
Mateus, o Zaqueu, que eram considerados traidores da nação. José também era considerado um, porque ele ajudava o Império Romano, entre aspas, não ajudado porque ele quis, mas porque era intimado. Ele tinha que cumprir a sua tarefa, sua profissão. Era intimado a fazer isso, não era de livre vontade. E aí a gente vê Jesus nascendo num lar, de uma mãe onde todo mundo suspeitava da sua dignidade. Suspeitava de que ela teria traído José. Um pai da qual muitos também não o achavam um bom homem, porque ele era talvez um traidor da nação, do povo. Talvez até um algoz. Complicado isso. E aí você fala assim: quem sou eu? Uma família, José e Maria da Galileia, da cidade de Nazaré. Nazaré não era cidade. Nazaré era um vilarejo. Uma vez o nosso irmão Rubens gosta de usar uma palavra, currutela. Pai do nosso presbítero me ensinou essa palavra que eu não conhecia não, aprendi com ele. O que é uma currutela? Uma cidadezinha, um negocinho, pequenininho. Na época era assim Nazaré. Só que no grego não existe uma expressão para currutela, talvez um vilarejo. Então no texto usa-se cidade de Nazaré, mas é um distritinho, um negocinho. Cresceu. Mas cresceu por quê? Cresceu depois do nascimento de Jesus, que Jesus foi o mais nobre da cidade, e que depois de Jesus ficou famosa. Apareceu no mapa judaico depois de Jesus. Aí que Nazaré virou alguma coisa. Graças à figura ilustre, ao filho ilustre, o ilustre cidadão, que viveu em Nazaré até os 28 anos. Jesus Cristo viveu lá. Então, maior parte da sua vida, quase toda ela em Nazaré. Então, você pode pensar, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Por que que não pode? Pode. Veio o Senhor Jesus, vem e vê. Lucas 1:26, né, mostra: e entretanto o anjo aonde estava disse-lhe, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Meus irmãos, Nazaré. Você fala Tupi Paulista, no cantinho do estado, divisa com Mato Grosso, longe da capital paulista, longe dos grandes centros. Por questão de frete, para nós tudo aqui chega mais caro. Tudo é mais difícil, uma cidade pequena. Deus nos ama. Eu quero dizer para você, não importa se você é o mais pobre da tua família, não importa o que pensam de você, não importa a cidade que você nasceu, não importa o contexto em que você vive, o que importa é o seu caráter, o temor a Deus e a sua obediência. Diante de tudo isso que nós dissemos, quero dizer para vocês que Deus te ama e te chama. Ele quer para si
quer para Ele. Deus quer você para Ele, para ser um servo, uma serva do Senhor. Deus nos quer, Deus nos chama, porque não são os homens que chamam. Talvez os homens não dariam uma missão tão poderosa a José, um carpinteiro, um homem com as mãos sujas, um homem talvez desprezado pela sociedade. Talvez não daria isso para uma mulher, Maria, menina, 13, 14 anos, inexperiente. Talvez para um casal desse, morando lá no fim do mundo, lá onde o Judas perdeu as botas, talvez as meias, que é para lá, né? Perde a primeira bota, depois perde a meia. Acho que Nazaré era onde Jesus perdia as meias. Mas Deus não vê como vê o homem. Lembrando do profeta Samuel, quando chegou para ungir o Davi, quis olhar os irmãos guerreiros mais fortes, belos, maiores. Mas não foi homem que nos escolheu. Foi Deus quem colocou José no Egito, foi Deus quem colocou Davi no trono de Saul, foi Deus quem me chamou e colocou aqui, eu, pastor Leandro, foi Deus quem te colocou e te trouxe nesta cidade. Foi Deus, e vai ser Deus, quem vai te erguer nos dias de dificuldade, não são os homens, porque Deus usa as circunstâncias, Deus usa os meios, e Deus faz a coisa acontecer em favor dos seus. Quando Deus escolhe, como escolheu José e Maria para esta missão, Ele mandou Maria se preparar, fazer um cursinho intensivo de gestante com Isabel. Minha esposa fez um cursinho de gestante. O plano de saúde ofereceu a ela, para tratar do nenê, etc. Tanto cuidar da gravidez, como cuidar do nenê. Deus capacita, Deus ensina, Deus dá condições. E hoje nós temos eleição, não eleição, mas a posse e ordenação de diaconato. E talvez você pensou assim no dia da eleição: pastor, não, vota em mim não, porque eu não sou capacitado para essa obra. Maria era, Davi era, Abraão era, Moisés era. Moisés até disse: também não, eu não. Mãe, não consigo falar. Como eu vou falar com o povo desse jeito? Então eu vou dar, parece uma ajuda aqui com o Arão. O Arão me ajuda. Aí Deus chamou Arão para ajudar o gaguinho, o fanho lá, do Moisés. Arão falava por Moisés. Deus falava com Moisés e Arão falava com o povo. Um menino não raninha para lá direito. Fala, Arão, parceria. É assim, meu irmão. Estou eu falando aqui. Preciso de alguém cuidar da porta, do som, do músico. Uma banda. Um toca guitarra, violão, baixo, bateria, teclado, outro canta, outro desafina. É normal. Tem que ter todo mundo. Coral é feito de 4 vozes, 2 masculinas, 2 femininas, no mínimo. Ninguém no reino de Deus faz nada sozinho. Então, não queira também achar que você é o supra-sumo, que Deus vai capacitar você. Não importa a sua origem, da sua cidade, que ele a gente chama de jacu do interior, um jeca, caipira. E eu, quando eu fui ser pastor no litoral do Paraná, que eu fui descobrir o jacu. Para mim, jacu era uma expressão, não, fui descobrir que era um pássaro, tipo uma galinha preta, um pássaro preto do papo vermelho, bonito que só. Hoje tem pouco, porque o povo comeu tudo já. Não importa a sua condição financeira, Deus é quem sustenta. Não importa o seu estado de estudo, a sua graduação,
É Deus quem te dá sabedoria, é Deus quem capacita, sustenta, é Ele quem fala através da sua boca. Não importa o que os outros falem. Pode ouvir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Tupi? Pode surgir alguma coisa boa daquela cidade? Pode, infeliz, porque Deus é que chama. Quando Deus te dá uma palavra, uma missão, um sonho, uma visão, Deus não pergunta a opinião do povo, porque a opinião dele é superior, é soberana, é poderosa. Ele sabe muito mais do que todo mundo. Deus é poder, Deus tem todo o conhecimento. O que você precisa ter é convicção de que foi chamado por Deus. A sua família pode estar sendo humilhada. Não sei o que está passando na sua casa, na sua vida. Profissionalmente pode estar sendo difícil e você está sendo subjugado por isso. Aí você fala, mas Deus me chamou para uma missão. Você tem que ter convicção. José tinha convicção do que o anjo falou para ele. Quando o anjo falou para ele, calma menino. Não era tão menino assim, era muito mais velho. Estou respirando aqui por causa da gripe, agora me deu fraqueza. Quando o anjo falou com José, calma, porque o que a tua mulher tem provém do Espírito Santo de Deus. Mas volta lá para ela e casa-se. Porque eles eram noivos. Foi isso que eu falei no começo? Ele voltou imediatamente, casou com Maria. Ele foi obediente. Se a situação aparentemente não era perfeita, mas Deus orientou para que se regularizasse tudo. Tanto é que quando José e Maria faz a caminhada rumo a Belém, e lá tem a cena do Natal, do nascimento de Jesus, por causa do recenseamento, ele já vai na condição de casal casado. Certo? Deus se agradou de Maria, mesmo pequena, frágil, mas santa e de coragem. O anjo falou com José e com Maria. Deus está falando com você nessa noite. Deus derramou graça sobre aquele casal, não somente sobre Maria. E Deus quer derramar graça sobre nós hoje. Deus quer falar, Deus quer curar, e nós temos que crer. Você não vê em nenhum momento da Bíblia, após essa trama inicial, nenhuma dúvida de Maria quem era Jesus, nenhuma dúvida de José de quem era Jesus. Eles tinham consciência de quem era o Filho de Deus. Quando Jesus na adolescência fala para José e Maria, eu estava cuidando das coisas do meu pai. O texto não fala de José dizendo assim, teu pai sou eu, menino. Né? Porque ele sabia quem era Jesus. Convicção daquilo que Deus falou lá atrás, através da boca do anjo. O que talvez falta para nós hoje, termos um chamado ministerial forte, termos uma vida cristã forte de santidade. Eu não posso ceder à corrupção, porque eu sei que Deus me chamou. Eu não posso ceder à prostituição, aos vícios, porque Deus me chamou para ser cristão, para ser salvo. E eu não estou falando de chamado ministerial, estou chamando para uma vida, falando de um chamado de vida com Deus. Porque o chamado ministerial de José e Maria era para gerar Jesus, cuidar do menino Jesus. Criou o menino, acabou o ministério. Não é verdade? Qual outro ministério de Maria e José? Não tem. Tiveram uma missão e cumpriram uma missão. E o chamado de José e Maria foi de obedecer ao chamado, cumprir fielmente o chamado.
E você tem um chamado para servir ao Senhor, de ser um servo do Senhor. E eu não posso desviar dessa minha missão. Não importa que família você seja, que sobrenome você carrega, se você é rico ou pobre, pouco importa. Se você é rejeitado, desprezado, Deus te escolheu, não foram os homens que te escolheram. Deus que te escolheu. Meus irmãos, que essa noite seja um momento de reflexão para nós, para que você saia daqui crendo que Deus quer para si.